o Além da Cadeira conversa com Manuela Becker sobre maternidade feminista. Meu nome é Camila De Luca, eu tenho 33 anos, sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelo loiro, curto na altura das orelhas e cacheado. Estou usando uma tiara, segurando minha franja, vestindo um vestido de meia manga com estampa de pele de cobra e o meu fundo é uma parede cinza lisa. Manu, muito obrigada por você ter aceitado o nosso convite. Queria pedir para você, por favor, se apresenta e se descreve para o nosso público cego também poder ter uma visualização do nosso vídeo. Tá certo. Então, primeiro eu queria agradecer para ti pelo convite. Estou muito feliz da gente estar tendo essa conversa, tá? Meu nome é Manuela, eu tenho 31 anos, eu sou mãe, né? Que é sobre isso que a gente vai falar. Sou mãe de um garotinho de 2 anos e meio. Sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelo ruivo, tá preso num coque e usando uma blusa vermelha. Estou no meu quarto aqui, o fundo. Manu, conta uma coisa, você é mãe do Bento, né? Eu ia perguntar isso, a idade dele é 2 anos e meio. 2 E anos e meio. você tem uma participação importante no movimento feminista. Você é uma mulher que tem bastante atuação com relação ao feminismo, né? Você pode contar um pouquinho dessa sua atuação no feminismo primeiro? Na verdade, sempre que a gente fala no feminismo, dentro de grupos, enfim, o pessoal sempre fala assim, o momento da sua desconstrução. E eu não entendo, eu não tenho assim, um momento que eu dou o start, porque desde criança eu sentia esse tipo de vivência. Claro que com o passar dos anos e com as vivências, eu fui cada vez me desconstruindo mais, mas eu acho que é uma coisa que foi natural para mim sempre ter esse olhar, esse entendimento. A minha mãe hoje é uma que me diz, eu me lembro quando tu era criança e comentava coisas que na época não se comentavam. Então, nesse sentido, eu estou sempre procurando entender mais. E eu acho que o feminismo ele não é uma coisa com início e fim fechado. Não, a gente está sempre, há 5 anos atrás, a gente tinha um olhar, o mundo girou, a gente foi tendo outro olhar, né? Então, assim, eu busco muito mudar, participar disso, do dia a dia das pessoas, no dia a dia ao redor, agora com uma criança, né, ter um filho, botar o feminismo ali, que ele não é uma coisa à parte lá numa passeata só, ou numa movimentação política, não, ele é no nosso dia a dia, é com as pessoas com quem a gente convive, né? E, Manu, como é criar o Bento, que é um menino, né, na sociedade machista que a gente vive, sendo uma mulher feminista? Eu já vou começar te perguntando a questão do querer ser mãe sendo uma mulher feminista, porque a gente ouve muito dessa baboseira de que feminista não quer ser mãe, da gente, né, ser contra a criminalização do aborto, e aí todo mundo fica apontando o dedo para a gente, achando que a gente é contra ter filhos, porque a gente não quer a criminalização do aborto. Eu acho que toda essa questão da maternidade é muito atacada de quem gosta de atacar o movimento feminista. Como é que você se vê nessa situação e como é criar o Bento nessa situação? Então, assim, eu sempre quis ser mãe. Aí chegou, mas era aquelas coisas de adolescente, de criança, assim, uma ideia de futuro. Conforme eu fui, então, me casei, né, tem meu marido, aquela coisa toda, eu fui pensando o seguinte, será que eu realmente quero ser mãe ou eu tô me vendo dentro da maternidade compulsória, que também é algo que a gente fala muito no movimento, que é que as mulheres sentem essa pressão de serem mães, independente se é algo que elas queiram ou não. É esperado da mulher querer ser mãe. Então, eu tive esse momento de reflexão, de olhar se era realmente um desejo meu, por que eu gostaria disso, e eu fiquei muito feliz em ver que sim, era um desejo meu. Eu lembro, assim, que antes de engravidar, eu tive uma conversa com uma amiga minha, e ela estava muito preocupada se ela ia saber lidar com a maternidade. Eu disse, olha, eu me sinto pronta. É até engraçado, porque depois que a criança está aqui, a gente não sabe nada. Mas no antes, eu me sentia, não, eu sei, eu tenho certeza que é isso que eu quero. Só que o Bento, ele não foi planejado, ele aconteceu, né? A gente planejava ele daqui a uns 2, 3 anos e ele acabou, então, vindo antes. E quando eu estava grávida, a primeira coisa, assim, antes da gente saber se era um menino, se era uma menina, eu dizia assim que eu queria muito que fosse uma menina, inclusive quando eu falava com o bebê na barriga, eu falava minha filha. E algumas pessoas dizem, ai, mas tu pode estar chamando um menino. Daí eu, poxa, primeiro questionamento, quando tu não sabe se é menino ou menina e tu fala meu filho,
Ninguém está preocupado, ninguém acha errado. Cadê o problema em dizer para um bebê que a gente ainda não sabe se é minha filha? Então, eu falava com ele, né, com a criança, assim. E quando a gente fez a eco e descobrimos que era um menino, eu lembro assim, foi muito difícil para mim. Não difícil num sentido, que eu chorei, não. Mas eu tinha a cabeça muito certa o que era ser mãe de uma menina dentro de uma maternidade feminista. Então, eu preciso que ela entenda que ela pode ser o que ela quiser, eu vou proteger ela de comentários, eu vou ensinar ela a se impor. Todas essas questões, né, que a gente fala bastante. Daqui a pouco eu pensei, como é que eu vou fazer isso com um menino? Como é que eu vou ensinar para um menino que ele pode ser o que ele quiser, que ele pode fazer o que ele quiser, se ele já está numa sociedade que diz que os homens podem tudo? Esse era, assim, o meu sentimento. E foi muito difícil, assim, várias vezes durante a gestação, eu me questionava como ser mãe de um menino e fazer com que ele seja uma pessoa boa, que ele possa ser ele, mas sem ser achar que é o dono do mundo, como a maioria dos homens, a gente já sabe que o patriarcado leva. E eu fui pesquisar na internet, né? Porque eu sou dessas, estou sempre pesquisando, procurando livros e textos, e eu achei um vídeo, até um ator que fala sobre machismo e feminismo, e ele diz assim que quando a gente fala de homens, né, de meninos serem o que quiser, a gente está querendo dizer que eles têm que ter o direito de serem sensíveis, de se emocionar, de chorar, de ser fraco, e mais além disso, o que é? Eu entendi que eu tinha que criar o Bento para que ele fosse um ser humano que se importa com os outros, que valoriza, sim, a mulher, mas que também valorize o seu sentimento, e que as suas escolhas que ele tiver na vida dele sejam baseadas nas coisas que ele quer, e não no que é esperado dos homens. E aí, depois que eu vi esse vídeo, deu um clique, assim, aí eu já estava, assim, pensando, bom, numa família feminista, né? Eu e meu marido, a gente não tem problemas nessa questão de gênero e coisa e tal. Então, numa família feminista, nós vamos tirar de letra, a gente vai ensinar ele essas coisas e tá tudo bem. E aí o Bento nasceu. E o que acontece? Quando a criança está aqui, a gente percebe que não são só os pais que criam a criança. É todo mundo, é os avós, é os padrinhos, é os vizinhos, é a TV, é a escola. Eles recebem e vão receber na vida influências de tudo que é lado. E uma das coisas que a gente queria para o Bento era não incentivar muito assim o consumismo. Então, sempre que ele ganha alguma coisa dos outros, a gente não compra, mesmo que não seja exatamente o estilo que a gente quer. A gente entende que é as coisas que fluíram. Então, muitas das roupas e dos brinquedos não somos nós que compramos, são as outras pessoas que dão. E aí tu começa a ver ali que a roupa é toda azul, os brinquedos são todos azul, a banheira é azul, o pinico é azul, então tudo, a mamadeira é azul, então assim, é como se só isso existisse. E aí eu fui vendo que a influência do machismo, por mais que eu queira combater, ele vai receber muita, porque ela tá assim, olha, onde as pessoas acham que não tá. No passado eu fui comprar umas roupas para ele no site da C&A e eu cheguei a fazer um post na época no meu Instagram falando que as pessoas percebiam o que eu estava vendo. E para uma roupa de um bebê não é nem criança, bebê até 2 anos, as cores eram cinza, azul marinho e preto. Então ele não tem direito a usar roxo, não tem direito a usar amarelo, não tem direito a usar laranja, não tem direito a usar vermelho e nem rosa, porque essas cores elas não fazem parte das coisas das crianças. E eu acho que antes da gente ser mãe, a gente não se dá conta desses detalhes que é quando tu vai comprar roupa do teu filho. Aí eu penso assim, eu sou uma mãe que questiono isso. Busco sempre marcas com cores, justamente porque eu quero isso para ele. Mas e aquela mãe que só está comprando a roupa do seu filho e nem se deu conta do que está compactuando com isso sem se dar conta, né? Então, assim, as influências, elas vêm muito. Eu acho que ontem mesmo eu tive uma situação, a minha mãe comprou um copinho assim para ele, e aí o copo era azul. E aqui todo mundo já sabe que não é para dar coisa azul para ele, porque às vezes tem coisas que tu não consegue impedir. Então, onde a gente puder impedir que seja azul, que sejam outras cores, eu gosto muito. E aí eu disse para ela, poxa, azul. Aí ela assim para mim, mas era só azul e rosa que tinha, eu só tinha 2 opções.
E eu disse, então poderia ser rosa, porque ele já tem prato azul, ele já tem copo azul, ele já tem outras coisas azuis. Não é que eu quero incentivar que agora ele só vá ter rosa. Não, eu quero que ele tenha acesso a todas as cores, para quando ele for maior e a gente perguntar, e aí, Beni, qual é a tua cor favorita? Ele saiba escolher, e não é porque ele recebeu uma imposição desde pequeno da mesma cor. Então, eu acho que quando a gente entra assim, é nos detalhes que está a situação, não é no macro, porque no macro a gente impede que alguém fale alguma coisa ou que alguém questione, mas é nesses detalhes. Você falou sobre quando você descobriu que o seu filho era um menino, falou, nossa, mas como é que eu vou ensinar para ele, né, que ele pode tudo, se a gente já ensina que homem pode tudo. E você contou da questão do ensinar para ele que ele pode chorar, que ele pode sentir, que ele pode sofrer, que ele pode ficar fraco em algum momento, que está tudo bem. E é aí que eu sempre gosto de falar o quanto o machismo também faz mal para homem, né? Ele causa muito problema de depressão em homem, muito problema de ansiedade em homem, muito problema de suicídio em homem também. Porque homens são criados sem o aval da sociedade de sentir, né? Tem homem que chega a achar que fazer terapia não é coisa de homem, né? Exatamente. E essa é uma coisa muito importante da gente tirar da cabeça dos nossos meninos, né? E o que é para você, que eu acho que essa é uma coisa importante de ter um filho homem, além de ensinar para o Bento que ele pode sentir, pode sofrer, pode chorar, pode fazer terapia, como é para você ensinar para o Bento não ser machista, não maltratar ninguém, não ser o violentador, não ser o opressor, que a gente não quer mais ter na sociedade? Eu acho assim, essa questão do sentimento, né, que a gente comentou, quando eu estava grávida, ainda aí vi o vídeo lá e comecei a pesquisar mais sobre isso. Eu entrei numa reportagem que ela falava que pais, os mesmos pais, tendo um filho menino e tendo uma filha menina, o cuidado que a gente tem com as meninas, ele é muito maior. Até assim, ó, eu estou numa pracinha, vai subir num escorregador. Com as meninas, os pais ficam muito em cima, porque vai cair, porque é frágil, porque é delicado, e com os meninos não. E se ao mesmo tempo a gente tem aquela questão da menina ser muito protegida, às vezes a gente está tirando dos meninos, que às vezes são só bebês, só criancinhas pequenas, de que sim, tá tudo bem eles sentirem medo, eles se sentirem acuados, eles não serem corajosos naquele momento. Tá tudo bem, não é porque ele é um menino que ele não tem direito a sentir tudo isso, né? E na prática a gente vê esse tipo de situação. Sobre o que tu me perguntou dele não ser um machista opressor, isso, na verdade, eu acho que é o ponto principal. Quando eu me vi mãe de menino, eu e meu marido conversando sobre isso muito, e era como criar, então, que ele não fosse machista, né? Vou usar machista a palavra para juntar tudo isso. E essa é uma coisa que a gente conversa internamente. Ele ainda é muito pequeno, então ele ainda não expressa nenhum tipo de julgamento, nem nada, né? Mas a gente conversa muito isso. E a primeira coisa que a gente pensa é: nós temos que ser o exemplo de quem a gente quer que ele seja. Então, não tem como eu não querer que ele seja machista se eu e meu marido a gente for. E eu falo meu marido porque, assim, nós somos um núcleo, né? Nós três. E a influência também vem do lado do pai, talvez até maior, dele repetir algumas coisas que o pai dele faz. Então, mesmo grávida, eu já tinha essa conversa muito com o meu marido, apesar dele ser uma pessoa que não tem essas questões, disso, da importância das coisas que ele fala e que ele faz para o nosso filho. Então, assim, eu tenho certeza que os desafios maiores vão surgir conforme ele crescer, mas essa é a primeira questão que a gente viu. Nós temos que ser o exemplo dele de não julgar as pessoas, de não ofender. E o meu maior desejo para o Bento, desde que eu me descobri grávida, sempre foi principalmente duas coisas. Uma, que ele fosse quem ele é, exatamente quem ele é, que ele possa talvez ser o mais possível livre de qualquer coisa para ele ser do jeito que ele nasceu. Essa foi a minha primeira coisa para ele, porque eu acho que não tem como a gente ser feliz se a gente está preso, né? E a segunda coisa é que ele soubesse sempre respeitar e cuidar das outras pessoas,
porque não é só da mulher ou da minoria, de tudo. A gente tem que ter um cuidado, sim, com o outro, um cuidado de não magoar. A gente não pode fazer o que a gente quiser, falar o que a gente quiser, né? Então, essa é uma pauta, assim, que conforme ele está crescendo, a gente vai acompanhando se surge alguma situação. Já aconteceu apesar de eu também não vir de uma família assim machista, já aconteceu um ou outro comentário assim com ele junto. E a gente chama atenção mesmo, chama avô, chama Dindo, chama tio e diz: olha, esse tipo de comentário não dá. Agora ele é pequeno e não entendeu, mas uma hora ele vai entender. Então já comecem a cortar qualquer coisa agora, porque nós somos a principal influência dele, né? E vem muito, muito comentário. Para terminar, Manu, queria te perguntar sobre sair só um pouquinho da questão do feminismo, mas ainda na discussão de gênero. Você e o Henrique têm algum tipo de preparo psicológico, emocional, afetivo, que seja, para o caso do Bento mais para frente se reconhecer como transexual, como gay, como qualquer coisa da identidade de gênero ampla que a gente assume hoje como, né, possível para todo mundo? Eu vou dizer assim, a gente já conversou muito sobre isso, sempre, desde acho que até antes de engravidar, porque a gente pensava assim, eu acho que isso é muito importante num casamento, a gente ver se está alinhado esses pontos, porque eles podem acontecer, não é uma escolha, elas acontecem. E a gente tem muito certo para nós que o mais importante para mim e para o pai dele é que ele seja quem ele é. Quem ele é, independente do que isso vai nos trazer, é quem ele é. E nós, como pais deles, vamos ajudar ele da melhor forma possível a passar por qualquer coisa que for. Se ele for transgênero, que até o momento não falou nada, mas a gente também sabe que isso não tem, às vezes, uma idade certa para se apresentar, com certeza a gente vai procurar alguém que nos oriente. Eu já leio muito sobre isso, porque maternidade é um tema que eu gosto, e já leio muito, assim, como é que os pais percebem, em que momento eles procuram alguém, quem que eles procuram. Então, assim, eu hoje gosto de pensar assim, que se qualquer coisa que acontecer, a gente não vai dizer, a gente nunca pensou que pudesse acontecer na nossa família. Não. Para mim, a única coisa que eu penso assim, que se um dia fosse ficar chocada é se um dia ele chegasse para mim e dissesse: mãe, eu tive medo de te contar isso. Tive medo de te contar que eu sou trans ou que eu gosto de meninos. Eu quero que ele cresça sem nunca sentir esse medo, que tem algo que ele não possa me falar ou que tem algo que vá mudar o sentimento que eu tenho por ele. Essa hoje é a minha maior preocupação, que ele entenda exatamente o que é um amor incondicional. E incondicional é sem condição, né? Então não interessa o que acontecer. Nós vamos amá-lo, estar do lado dele, lutar para que ele seja ele mesmo e que ele seja feliz sempre, né? A gente busca aqui que ele tenha brinquedos de todos os tipos. Ele tem Barbie, ele tem boneca, ele tem cozinha, ele tem carrinho, ele tem herói, ele tem carrinho de boneca, ele tem um monte de coisa. Tem mesinha e tudo mais. E que a gente, assim, aqui em casa, a gente permite que ele escolha os brinquedos, experimente os brinquedos, mas eu noto que às vezes se ele está num outro ambiente, mesmo que os brinquedos estejam lá, as pessoas direcionam para que ele vá brincar com os brinquedos tradicionais de menino, carrinho, bola, enfim. E as pessoas acham estranho ele brincar com outras coisas. E o Bento, ele tem o cabelo compridinho, né? A gente nunca cortou, então é compridinho. E 2 anos e meio, né, Camila? Já ouvimos algumas coisas. Já esses tempos eu estava no meu trabalho e tinha um senhor lá, um fornecedor nosso, e ele estava muito feliz que o netinho tinha nascido aquele dia, me chamou, quis me mostrar as fotos e tal, e me disse: me mostra uma foto do teu gurizinho, como é que ele tá. E eu puxei uma foto do Bento, que é uma foto que eu acho que é tão linda, que ele está numa pracinha pulando assim, os cabelinhos voando e tal, rindo. E essa pessoa, ela olhou a foto, a primeira coisa que ela me disse foi: corta os cabelinhos dele. Ele não sabe falar ainda, mas ele não gosta de ter os cabelos assim. E eu fiquei tão chocada com aquilo na hora que eu não consegui nem desenvolver uma resposta. A única coisa que eu disse para ele foi:
ele vai ter uma vida para ter cabelo curto, né? Para escolher ter cabelo curto. Nesse momento, ele não atrapalha ele não demonstra achar ruim. Eu acho bonito, meu marido acha bonito, a gente está feliz assim, não sentimos necessidade de cortar. Mas ele é confundido com menina, né? As pessoas dizem, ah, que linda, que menininha, que não sei o quê. E conversando esses dias com uma colega minha, contando isso, que confundiram ele com uma menina, ela, e o que tu disse? Eu não disse nada, por que eu vou dizer para um desconhecido na rua que falou que linda a sua filha, que não é uma filha, é um filho, não é uma ofensa ser confundido com uma mulher. E nesses detalhes a gente vê, claro que se alguém que vai ter uma relação com a gente apresenta, este é o Bento. Mas, assim, se alguém na rua, no mercado, às vezes comenta alguma coisa, que linda, que isso... Ok, muito obrigada, é lindo mesmo, é vida que segue, não é uma ofensa, né? E são nesses detalhes, eu acho que a gente ensina para a nossa criança que tá tudo bem ela ser quem ela é, tá tudo bem ela respeitar os outros, não é uma ofensa ela ser confundida com uma menina, não é uma ofensa ela usar brinquedos e roupas femininas. Manu, muito obrigada por esse papo, muito obrigada pelo seu tempo, muita saúde para você, para o Henrique, para o Bento, que esse cabelo cresça lindo, que ele corte quando quiser. E, sério, muito obrigada mesmo, foi muito importante. Feliz Dia da Mulher para você. Muito obrigada, eu quero primeiro te elogiar pelo seu portal, né? Desde a época da página que eu acompanhava aí contigo, eu já fiquei muito impressionada com todo o material que tu traz, como é importante a gente ter esses espaços. Te desejo muito sucesso no teu site, no teu portal, muito sucesso, tá? E é isso aí, vamos acompanhar os próximos. Um feliz Dia da Mulher para ti, um feliz Dia da Mulher para quem está nos assistindo. Esse tempo alguém me disse assim, Dia da Mulher não é data de feminista, deu muito pelo contrário. Dia da Mulher é data de feminista sim, que é da gente valorizar isso, não é dia de frufru, é dia de força, é dia de luta, é dia da gente se posicionar. E desejo também, para quem está nos assistindo aí, tem filhos, que talvez a gente possa ter ajudado, né, ampliar um pouco esse olhar. Realmente, maternidade é um desafio, não é fácil nunca, mas que a gente possa cada vez mais guiar essa nova geração para uma geração mais livre, mais feliz de ser quem eles são.